O capítulo dessa semana começa com os narradores eufóricos gritando e a torcida comemorando. Foi gol do Bashira. E nesse exato momento, enquanto o narrador explica o que aconteceu, ainda um pouco assustado, surpreso, eufórico, ele diz, né? Passando pelos dois ases para fechar com um golaço. O jovem rei do drible do Japão, Bashira Meguro. Nesse momento, o Bashira dá um foco imortal, aterrissa belamente e vemos o tempo da partida, 3 minutos e 40. Os coitados dos nigerianos não conseguiram nem segurar por 10 minutinhos, né, cara? Nem por 10 minutinhos. Que tristeza, cara. Que tristeza. Se eu fosse a seleção da Nigéria e já conversasse assim a Copa do Mundo Sub-20, eu já ia logo pra casa, pô. Porque é engraçado. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né, velho? Se você for olhar da perspectiva do Japão, nossa, que grupo difícil, é o grupo da morte e tal. Mas quando tu vai olhar da perspectiva da Nigéria, os caras só vieram fazer a viagem, tá ligado? Querendo ou não, se você parar pra pensar, pô, o Japão tá destruindo, ainda vem pela frente a Inglaterra e a França. É só pedreira, pô, pra esses caras. Eu vou ficar surpreso se eles marcarem 1-2 gols durante a competição. É que nós ainda não sabemos como é que serão as defesas, né? Da Inglaterra e da França. Talvez os autores queiram trazer novos personagens interessantes nesses locais, principalmente porque precisa se criar uma dificuldade, né? Aqui criaram o Oboabona contra a Nigéria, né? E o Bashira não teve o menor problema contra esse cara. Então, o time da França, o time da Inglaterra, eu acredito que sim, deverão ter destaque na área da defesa pra não ficar essa situação aqui que nós já estamos vendo agora, tá ligado? Se realmente for para dificultar pra cima do Rin e do Isagi, eu acredito sim que precisam criar zagueiros absurdos, personagens nessa posição que você acha interessante, com design que tu olha e diga, nossa, esse cara tem cara realmente de ser um New Gin, por exemplo, ser um cara importante na trama. Eu acho que dá pra avaliar muito isso, né, em Blue Lock, quando você bate o olho num personagem, tu tem pelo menos um mínimo, vamos dizer assim, de ideia se esse personagem vai ser muito importante ou não. Qual o nível de importância que ele vai ter, sabe? Só bater no olho tu consegue ver nos designs isso, né? E eu sinto que meio que esse gol confirma pra nós que os próximos times a aparecerem na Copa do Mundo Sub-20 terão zagueiros absurdos, ok? Não tem como lidar com esse Bashira Meguro se não for desse jeito. Nesse momento nós entramos num pequeno flashback e temos as crianças falando com o Bashira. Bashira Sensei, por favor, nos ensine futebol. Uhul! Isso! Certo. Então vamos começar com a embaixadinha. Você usa a parte de cima do seu pé assim, tipo assim, viu? Ele faz umas embaixadinhas, demonstra, né? São 44 dias antes desse flashback. Então faz 1 mês e meio, né? Que ele tava com as crianças. É porque os time skips foram acontecendo de uma forma tão rápida que o cara nem pega essa ideia. Mas os meninos tiveram até que um tempo considerável, né? Pra poder treinar, pra poder realmente conquistar um nível de futebol superior ao que foi apresentado na Liga Nem Egoísta. Eu acho que tem muita coisa a ser demonstrada, são muitas camadas, né, a serem explicadas do que foi preparado durante esses 50 dias após a Liga Nem Egoísta. Querendo ou não, nós já devemos ter uma ideia superficial durante esse arco aqui, esse arco primário da Copa do Mundo Sub-20, mas eu sinto como se nós não fôssemos captar tudo durante essa primeira partida, por mais que nesse capítulo até mesmo seja mostrado muitos detalhes, seja mostrado esse detalhe do Bashira, tem um detalhe mais na frente do Ario, se eu não me engano, tem um detalhe do Nico. Mesmo sendo mostrado isso, nós compreendendo, nós não vamos ter uma ideia total do que realmente isso significa até pelo menos o 4º arco aqui dessa saga. Eu tô botando fé nisso, beleza? Os meninos tentam fazer ali embaixadinha, mas cara, sinceramente os meninos eu acho que o Bashira, nesse sentido aqui, pelo menos, não é um bom professor. Ele tenta começar de qualquer jeito, então não dá, realmente, né? É a primeira vez que ele tá ensinando. Então, eu acho que ele meio que tá aprendendo a ensinar. É essa a primeira etapa que nós vemos aqui. Ele ri dos meninos errando a embaixadinha e pede pra que eles tentem se sentir como se estivessem jogando. Eles não deviam pensar muito naquilo, eles apenas deviam sentir. Isso vindo das palavras e da perspectiva
perspectiva do próprio Bashira, é algo super válido, é algo super normal, é algo super compreensível, só que da perspectiva de uma criança que talvez nunca nem tenha chutado uma bola direito, cara, não entra. Sinta a bola. O que tu vai tirar com base nisso? Tá ligado? Tu não vai entender porcaria nenhuma. E é isso que acontece. As crianças começam a ficar meio enjoadas, dão umas bicudas meio estranhas, a bola bate na cabeça de uma criança. Uma das meninas já fica meio chorosa, dizendo que não consegue. Outro dos garotos diz que é muito chato ficar chutando bola. Nesse momento o Bashira só chega à realização. Pera aí. Eu acho que eu entendi, mas o que é óbvio pra mim não é óbvio pra os outros. Eu acho. Certo, vamos tentar isso. Solta a bola no pé que você preferir e chuta pra cima de volta e pega ela com a mão. Consegue? Cara, isso aqui não tinha ficado tão claro nos spoilers pra mim, velho. A capacidade do Bashira é uma coisa absurda, doido. Eu sei que vem no futebol e tal, já dava pra tirar isso, né? Obviamente, mas eu tô dizendo no sentido de que ele rapidamente encontrou um método pra ensinar os garotos. É quase como se o Ego tivesse fazendo uma espécie de desconstrução do Bashira com isso aqui, uma espécie de engenharia reversa, entendeu? É como se realmente o Bashira precisasse passar logicamente por cada um dos passos que ele utiliza instintivamente. Que genial, boy! O Ego ter metido o Bashira pra ensinar essas crianças. Eu não tinha pegado isso só com aquela cenazinha dele indo visitar elas, tá bom? Eu não passou nem pela minha mente que seria uma parada dessas, mas basicamente ele dá essa dica para as crianças e a maioria delas começa a conseguir fazer embaixadinha. Soltou no pé, levantou, pegou com a mão. Soltou no pé, levantou, pegou com a mão. É uma mecânica mais simples, né, do que aquela de ficar só controlando a bola no ar sem o menor dos problemas. Já é um passo muito avançado para alguém que tá começando agora. E o Bashira, no instalar de dedos, achou a resolução e já começou a ensinar as crianças. As crianças tudinho aqui já estão conseguindo lidar tranquilamente. E somente por isso aqui dá pra declarar que o Bashira seria um ótimo professor, ok? Se no futuro eu não quiser mais ali seguir a carreira de futebol ou tivesse aposentado, que seja, provavelmente o Bashira como um técnico ou como auxiliar vai servir muito bem, beleza? Ele fala que todo mundo tá pegando jeito ali, ele diz pra eles tentarem chutar ela 2 vezes antes de pegar com as mãos, pra ir aumentando, pra ir criando essa constância, pra ir criando esse ritmo, tá bom? Depois ele pede pra que as crianças aumentem mais ainda, 3, 4, 5 vezes sem precisar tocar com a mão. E nesse exato momento o Bashira começa a pensar: eu entendi, pra ensinar alguém você precisa explicar o que está sentindo em palavras. Isso te faz entender o que você está fazendo em termos de sentimentos, assim como qual é o seu talento essencial. Faça assim: isso é o que eu estava fazendo, então esse é quem eu sou. Ensina, tem autoconsciência em cima disso, do ensinamento, né? E aprende através disso qual é a sua essência. O Ego-san me deu essa tarefa para me ajudar a descobrir a sensação de alegria que já estava dentro de mim. Nesse caso, não é passe, chute ou recepção. Boa, molecada! Agora tentem roubar a bola de mim. A essência do meu talento no futebol é o drible. Uau, legal! Espera, Bashira! Não é como se estivessem me ensinando a fonte da minha alegria. Eu vou fazer do drible meu ego e me tornar o número 1 no sub-20 do Japão. Ele comemora e vemos um pouco agora dos perdedores, né? Olhando pra essa situação. O Onazi comenta: esse cara é foda. O Kuzo diz: eles nos pegaram desprevenidos. Vamos tentar de novo. O Belo ou Lindo, eu vou provavelmente confundir algumas vezes, tá bom, gente? O nome dele eu fico confundindo na minha cabeça. Às vezes eu penso Lindo, mas eu sei que é Belo. Então se eu confundir algumas vezes, vocês vão saber que eu tô falando dele. Hora de revidar. E o Oboabona diz: bora. Beleza, pessoal, confiem em mim. A partida recomeça. O Kuzo já vai passando pelo Bashira sem o menor dos problemas. E o próprio
Bashira percebe que ele é bom, né? Tipo, não é porque a Nigéria tá se preparando pra tomar uma pizza do Japão que os caras não jogam muita bola. Eles só foram inventados e cair no grupo da morte. Talvez esse time da Nigéria ainda pudesse ir pra umas oitavas de final numa situação diferente, né não? É só que não dá. Não dá mesmo. O Kuzo pensa, assim como nos movemos no meio de campo me tendo como eixo, eu tenho que ficar de olho no Isagi Oishi. Vamos rever nossa estratégia de jogo pra bola chegar ao Onaze sem que o Isagi Oishi a pegue. Nesse momento ele passa a bola pro Onaze e quem chega na frente do Onaze é o Jubei. O Wario diz que vai ficar no seu caminho. O Onaze fica meio surpreso. Ah, o que é agora? E nós temos, eu acho que pela primeira vez na obra, o Wario pensando. Eu posso estar viajando, tá bom? Eu posso estar falando abobrinha aqui, mas eu não me lembro de muitas vezes na obra onde o Wario tenha ganhado um destaque, onde nós vimos o pensamento dele, todo um raciocínio por trás. Não tem, né? Não tem. Isso aqui eu acho que já serve um pouco como prova de que todos os personagens realmente acabarão ganhando muito desenvolvimento durante essa saga. Pelo menos é o que eu espero. O Wario pensa, eu estudei uma nova arte secreta durante os 14 dias que o Ego Jinpachi me deu. Uma que é usada por defensores em confrontos homem a homem. O princípio de espaço do judô. É mostrado o espaço entre ele e o Onaze, fazendo uma ligação, né, quando você tá lutando no judô, o espaço limitado que existe, e nesse momento ele explica mais sobre isso. Ao ler as intenções do oponente pelo seu movimento, você pode prever a sua próxima ação. Quando combinado com as minhas técnicas de defesa do futebol, eu viro uma personificação impassável de artes marciais. O Onaze tenta passar por ele, mas não consegue, tá bom? Ele tem que recuar. O próprio Onaze comenta, ufa, acho que eu não vou passar por você, grandão. Me dá uma ideia aí, Kuzo. Ele toca a bola pra trás, recua, desiste. Eu acho que é uma das únicas vezes onde num combate 1x1 o cara desiste em Blue Lock, né? O cara percebe, não dá. Não dá, vamos tentar outra coisa aqui. O Onaze desiste e toca pro Kuzo. O Kuzo diz, muito bem. Só que quando ele tá passando a bola pro outro pé, o Nico já chega e rouba ela sem o menor dos problemas. O Nico mesmo fala, não tão bem quanto você pensou. Você é obviamente o que eu preciso esmagar. O Kuzo pensa, o que tem com ele? Eu não consigo empurrar ele pra trás. O seu corpo é mais forte do que parece. Como esse garoto magrelo é tão forte? Nesse momento temos mais um pouco de flashback. Ikiniko-sama, seu cérebro é excepcional. Construa um corpo à altura. Essa é a mensagem do Ego e o Nico construiu, tá bom? O Nico construiu. Cara, assim, foram quantas semanas que ele teve? 4, 5, 6, 7, 8, quase 8, né? Quase 8 semanas. Eu acho que dá sim pra dar uma mudada fisicamente em 7, 8 semanas, ainda mais dentro das instalações do Blue Lock, com nutricionista, com uma fixação realmente em evoluir dentro do esporte. Eu acho que tem algum tipo de sentido. É mostrado o corpo do Nico, cara, e o Nico tá quase que... Eu chuto aqui que o Nico tá abaixo dos 10% de gordura corporal facilmente, beleza? Facilmente. Eu me arriscaria a dizer que ele tá abaixo dos 6%, beleza? Tá aqui o desenho anatômico da forma do corpo dele. É um dos meus painéis preferidos do Nico na obra. E, cara, tá imoral, beleza? Tá imoral aqui. Eu quero ver o que esse Nico pode proporcionar se em algum momento ele poder ir pra frente, pra construir um ataque, beleza? Realmente o Ego mandou ele construir um corpo à altura e ele fez isso. Ele apenas diz, foi simples, eu só treinei pra caramba. Foi isso que ele fez durante esses 2 meses praticamente. O Kuzo tenta alcançá-lo no momento que ele toma a bola, mas não dá. A linha defensiva deles evoluiu além dos nossos dados anteriores. Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Os dados que os caras tinham eram os dados da Liga Negoísta. Não dava, velho. Não dava pra querer medir com os dados da Liga Negoísta o que os caras estariam agora, não só por causa do treino de 50 dias, mas porque, tipo assim, o time que está jogando agora é a melhor combinação de todas. Se for calcular ali na Liga Negoísta, não existe um time da Liga Negoísta que se compare com essa seleção japonesa. Não tem, cara. Não tem como. Talvez agora a Inglaterra e a França tenham um pouco mais de dados, mas mesmo assim, tem muito jogador bom no banco de reservas. Então, mesmo na situação, nós já manjamos aqui do Bashira, traz um lá do banco, traz um Barou,
pronto, já tá o efeito surpresa trazido de novo, tá ligado? Já tem esse efeito de dúvida sobre o que esse jogador pode apresentar de perigo, novamente sendo implementado. O Kuzo diz, não deixa ele passar pro Isagi hoje. O Isagi é marcado, o Isagi realmente nessa partida tá meio figurante, né? Mas eu acho que o Isagi tá feliz, de certa forma. Porque, tipo, pelo menos agora ele não precisa ficar voltando lá na zaga pra defender, querendo ou não, né? Querendo ou não, agora não é um time de Jamanta, onde o atacante precisa ficar fazendo papel de zagueiro. Finalmente isso, pelo menos num lado, né? Está acontecendo realmente. O Nico levando a bola, vê um espaço e comenta: ah, você não se importa de deixar esse espaço aberto? Ele toca e quem recebe é o Ryu. O Ryu agradece. Bom passe longo. Em cheio, Nico-chan. Vá, camaleão. É o que ele responde. E nesse exato momento o Kuzo... Eu achei o Kuzo no começo, tá bom? Quando ele foi apresentado, até bonitinho. Mas aqui tá muito feio, boy. O desenho dele puto. A jogada não tá começando com o Isagi Oishi. É a realização que ele chega. E ele pede, né? Cuidado. Eles podem passar pra qualquer lugar. Nesse exato momento, a seleção da Nigéria chega à realização. Gente, eu acho que até... Eu posso estar enganado aqui, mas... Eu acho que até um jogador bem aleatório aqui, que não tinha ganhado nenhum foco, ganhou destaque aqui, ganhou um quadrozinho desenhado pra ele, só pra mostrar que os caras estão passando essa foco. O que é que tu pode fazer, cara? O Reu mal recebe a bola e já avisa. Começando a cópia. Vamos lá. Egoísta original. Terminou o copia e cola? É o que o Bashira pergunta. E nesse momento vemos o Reu se tornando no Bashira, literalmente copiando ele totalmente. Vemos mais da metade do corpo dele sendo desenhada nessa forma meio do Bashira, tá bom? O cabelo dele aqui também. Eu gostei desse detalhe do cabelo do Reu. É que o cabelo dele pela frente é meio solto, né? É o coquezinho de samurai que fica amarrado atrás. Nesse desenho dessa página aqui, fica como se o Reu, com a sua pigmentação de cabelo, tivesse o mesmo cabelo que o do Bashira, soltão, tá bom? Fica realmente o desenho quase que total do Bashira. Eu adorei essa página, cara. Eu adorei. O Bashira diz, vamos lá. Bzz, bzz. Formação de Bashira dupla. Uma nova aura é mostrada, uma espécie de mosquito, tá bom? Eu nunca tinha visto essa aura até agora na obra. Será que o Reu será um dos únicos personagens que terá múltiplas auras, dependendo da situação? Pode ser que isso aconteça, tá bom? E essa aura aqui tem uma representação mais direta à situação e à forma como ele vê o Bashira dentro de campo, tá bom? Que um mosquito, normalmente você associa um mosquito ao quê? Algo difícil de pegar, que enche o seu saco ali, fica bzz, 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 no seu ouvido, tu tenta matar, tu tenta espantar, tu tenta bater pelo menos pra sair de perto e não sai, fica bzz, 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 chato, tá ligado? Inconveniente. O Bashira dentro de campo agora é isso, né? Ele tá representando isso, alguém inconveniente, alguém que a seleção da Nigéria não gostaria de que estivesse por perto, mas está ali e não aparenta ir embora tão cedo, tá bom? E não aparenta também que será limitado, que acharão uma forma de limitá-lo tão cedo também. Dois Bashiras dentro de campo. O que será que pode acontecer, bicho? O que será que pode acontecer? A reação do Kuzo, na minha opinião, já mostra tudo, beleza? Ele mesmo diz, que diabos, se perguntando, e eu acho que a resposta é clara. Os caras não tem como lidar com isso não, bicho. É realmente botar a reza braba em cima do Nazi aqui pra ele conseguir fazer alguma coisa. Mas nós sabemos que se ele conseguir fazer uma coisa, vai ser só por um momento ali. No final das contas, não vai ter valido de nada. O próximo capítulo é intitulado de Eu Estou Aqui. E já tá meio na cara de que o Nazi estará lá. Só que ao mesmo tempo fica a dúvida. E daí, né? Aquela duvidazinha atrás da orelha. E daí que ele tá ali? Isso aqui vai mudar tanto assim? Eu não acho que vai mudar tanto assim, beleza? Nos vemos aqui amanhã para as previsões. Eu acho que eu estou animado, tá bom? Para trazer vídeo logo amanhã, seguidinho aqui. Eu vou até gravar hoje e editar hoje para garantir, não tem erro, beleza? Vou trazer amanhã as previsões direitinho. Faz tempo que eu não trago o quadro no canal, não tem mais desculpas. Valeu, falou e cut!